Pare tudo agora. Pare de assistir esse vídeo como quem busca informação, porque o que você está prestes a ouvir não é teoria, não é motivação barata, não é mais um discurso vazio sobre pensamento positivo. O que vou revelar nos próximos minutos é o segredo exato que milionários usam quando estão sozinhos, olhando para seus extratos bancários, preparando-se para reuniões de negócios ou simplesmente acordando às 5 da manhã antes do mundo começar a gritar suas opiniões. E não, eles não visualizam. Não, eles não fazem afirmações inseguras. Eles fazem algo radicalmente diferente. Algo que a maioria das pessoas jamais ousaria fazer porque foram programadas para implorar ao dinheiro em vez de comandá-lo. Eles conversam com o dinheiro como se fosse seu empregado. E hoje você vai aprender exatamente o que eles dizem, como eles dizem, e por que funciona de forma tão imediata que vai parecer impossível até você experimentar. Porque veja bem, enquanto você está aí orando para que o dinheiro chegue, enquanto está repetindo afirmações com a voz, tremendo de dúvida enquanto está esperando que algum dia o universo resolva te notar. Existe um grupo seleto de pessoas que acordou para uma verdade brutal, mas libertadora. E essa verdade é que o dinheiro não é seu chefe. Nunca foi, nunca será. O dinheiro é substância neutra, esperando instrução. Esperando alguém que tenha coragem suficiente para abrir a boca e dizer exatamente o que ele deve fazer, para onde deve fluir, quando deve chegar e quanto deve ser. Eu não falo à sua mente racional que está agora mesmo tentando classificar isso como absurdo. Eu não falo ao seu medo que está sussurrando, que você não merece falar assim. Eu falo à parte de você, que sempre soube, sempre sentiu, sempre intuiu que existe um poder na sua voz que você nunca usou completamente. E, enquanto o mundo te ensinou a pedir, a mendigar, a torcer, a visualizar timidamente como quem tem medo de ser pego sonhando alto, os milionários aprenderam algo completamente oposto. Eles aprenderam que a voz humana não é apenas som, é comando, é decreto, é legislação espiritual, é a ferramenta pela qual o invisível se torna visível, pela qual a substância divina toma forma material, pela qual a energia se condensa em matéria. E o que eles fazem quando estão sozinhos? O que eles sussurram para si mesmos antes de assinar contratos de milhões? O que eles declaram em voz baixa, mas firme, quando olham para seus impérios sendo construídos? É tão simples, tão direto, tão desprovido de romance espiritual que a maioria das pessoas descartaria como simplista demais para funcionar. Mas é exatamente essa simplicidade brutal que carrega o poder. Porque eles não dizem "eu quero dinheiro", essa frase patética que coloca você na posição de mendigo cósmico. Eles não dizem "eu preciso de dinheiro", essa declaração de escassez que anuncia ao universo inteiro que você está operando em falta. Eles dizem algo completamente diferente, algo que inverte toda a dinâmica de poder. Algo que transforma você de suplicante em soberano. Eles olham para o dinheiro, seja ele o número na tela do banco, seja a oportunidade que está prestes a surgir, seja o contrato que está sendo negociado, e dizem com a calma de quem sabe que está operando uma lei universal. Eles dizem: dinheiro, você agora trabalha para mim. Você flui até mim em ordem divina. Você se multiplica sob meu comando. Você obedece à frequência da minha voz porque eu não sou mais aquele que persegue. Eu sou aquele que convoca. Eu não sou mais aquele que implora. Eu sou aquele que designa. Você sente a diferença? Você sente como essas palavras não estão pedindo permissão? Você sente como não há súplica, não há negociação, não há tentativa de convencer uma força superior a ter pena de você? É comando puro. É instrução direta. É a voz de alguém que finalmente entendeu que foi feito à imagem de um Deus que falou, e galáxias surgiram, que decretou, e mundos foram formados, que comandou, e o caos se organizou em ordem. E se você foi feito nessa imagem, sua voz carrega essa mesma autoridade, não como blasfêmia, mas como função original, não como arrogância, mas como design divino. Mas aqui está o problema. Aqui está porque a maioria nunca experimentará isso porque eles têm medo de soar arrogantes. Eles têm medo de parecerem presunçosos.
Eles têm medo de que Deus os castigue por ousarem falar com autoridade sobre recursos materiais. E esse medo, esse falso senso de humildade espiritual, é exatamente o que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de escassez, trabalhando até a exaustão, orando desesperadamente, esperando pacientemente que algum dia, de alguma forma, por algum milagre, o dinheiro resolva aparecer. Mas, deixa eu te contar algo que vai explodir esse paradigma agora mesmo. Quando você olha as Escrituras, quando você estuda os textos sagrados de qualquer tradição espiritual genuína, o que você encontra não são pessoas implorando, são pessoas decretando. Moisés não pediu educadamente para o mar se abrir. Ele ergueu a vara e comandou. Josué não sugeriu timidamente que o sol parasse. Ele ordenou e o sol obedeceu. Jesus não consultou a tempestade sobre sua disponibilidade para se acalmar. Ele simplesmente disse silêncio. Aquieta-te. E os ventos não tiveram escolha senão obedecer, porque a voz que carregava a autoridade divina não faz pedidos. Ela emite decretos. E essa mesma autoridade, essa mesma frequência de comando está disponível para você agora, não daqui a 10 anos, quando você finalmente se sentir digno. Não depois que você ler mais 50 livros sobre manifestação. Não quando sua conta bancária atingir algum número mágico que finalmente te dê permissão para falar com poder. Agora, neste exato momento, porque a autoridade espiritual não é conquistada pelo esforço, é reconhecida pela consciência. Você não se torna digno de comandar, você simplesmente lembra que sempre foi. E os milionários, os verdadeiros construtores de riqueza, aqueles que não herdaram, mas criaram, aqueles que não tiveram sorte, mas aplicaram lei. Eles todos chegaram a esse momento de virada, onde pararam de mendigar e começaram a legislar, onde pararam de torcer e começaram a instruir, onde pararam de esperar que o dinheiro os escolhesse e começaram a escolher o dinheiro, a designá-lo, a convocá-lo como general, convoca soldado, como maestro, convoca orquestra, como rei, convoca súdito. E você precisa entender algo crucial agora, algo que vai mudar completamente sua relação com o dinheiro a partir deste momento. O dinheiro não tem personalidade. O dinheiro não tem preferências. O dinheiro não escolhe quem vai amar e quem vai rejeitar. O dinheiro é energia neutra, substância divina em forma material, aguardando instrução de uma voz que saiba comandar. E, enquanto você acreditar que o dinheiro tem algum tipo de consciência independente, que precisa ser seduzida, convencida, impressionada, você sempre estará em desvantagem, sempre estará negociando, sempre estará na posição inferior da dinâmica. Mas, no momento em que você entende que o dinheiro é servo aguardando o mestre, que ele literalmente não pode se mover até que uma voz com autoridade espiritual lhe diga para onde ir, então tudo muda. Você para de perguntar, por favor, dinheiro. Você poderia vir na minha direção e começa a declarar dinheiro. Você flui até mim agora em torrentes, em rios, em avalanches de abundância divina, não porque eu preciso de você, mas porque é isso que eu decreto como lei estabelecida neste momento. Você vê a diferença? Uma voz está perguntando se pode, a outra está declarando o que será. Uma está na esperança, a outra está na certeza. Uma está no talvez, a outra está no agora. E o universo, a substância divina, a lei da manifestação, ela não responde à esperança, ela responde à certeza, ela não obedece o talvez, ela obedece o decreto, ela não se move pelo pedido educado, ela se move pelo comando autorizado. Agora, deixa eu te mostrar exatamente como fazer isso de forma prática, porque, se você sair daqui hoje apenas inspirado, mas sem aplicação, você desperdiçou seu tempo e o meu. Então, aqui está o que você vai fazer. E não estou sugerindo, estou instruindo, porque alguém precisa falar com você com a mesma autoridade que você precisa falar com o dinheiro. Amanhã de manhã, antes de pegar o telefone, antes de checar mensagens, antes de deixar o mundo externo ditar o tom do seu dia, você vai sentar em um lugar quieto, nem que seja no banheiro se for o único espaço privado que você tem. E você vai fazer o que milionários fazem quando ninguém está assistindo.
Você vai respirar fundo 3 vezes não porque é ritual místico, mas porque respiração profunda aciona seu sistema nervoso, parasimpático, tira você do modo de sobrevivência ansioso e te coloca no estado de presença poderosa de onde todo o comando verdadeiro emerge. E então, com a voz clara, não sussurrando com vergonha, não gritando com desespero, mas falando com a firmeza calma de quem sabe que está ativando lei universal, você vai dizer exatamente isto: dinheiro, eu agora falo com você. Não como quem pede favores, não como quem negocia sobras, mas como aquele que foi designado para governar recursos. Você é substância divina e obedece à minha voz. Você flui até mim em quantidades que excedem minha expectativa racional, mas combinam perfeitamente com minha herança espiritual. Você se multiplica sob meu comando. Você chega através de canais conhecidos e desconhecidos, através de fontes esperadas e inesperadas, através de portas que eu planejei e portas que nem sei que existem, e você chega não por esforço meu, não por manipulação minha, mas porque é isso que eu decreto como verdade estabelecida agora. Você vai dizer isso uma vez, lentamente sentindo cada palavra, não como mantra que você repete mecanicamente esperando que a quantidade gere resultado, mas como decreto que você profere uma vez, sabendo que uma vez é suficiente quando a voz está em alinhamento total com a lei. E depois você vai levantar e viver seu dia, não checando ansiosamente se funcionou, não duvidando se foi real, mas simplesmente continuando como alguém que emitiu uma ordem e sabe que ordens não precisam ser checadas, elas simplesmente são obedecidas em tempo divino, que é sempre o tempo perfeito. E então você vai observar, nos próximos dias, nas próximas semanas, como oportunidades começam a surgir de lugares improváveis, como pessoas começam a te procurar com propostas, como ideias começam a borbulhar na sua mente sobre como gerar valor e receber abundância em troca, como portas que estavam emperradas de repente se abrem com facilidade estranha, como o dinheiro começa a fluir, não porque você está trabalhando mais horas, não porque você está se sacrificando mais, mas porque você finalmente alinhou sua voz com a frequência de comando que a substância divina reconhece e obedece. Mas aqui está o aviso. Aqui está o que vai separar quem realmente aplica isso de quem apenas se emociona e esquece. Você não pode fazer isso uma vez e depois voltar à linguagem antiga de escassez. Você não pode decretar abundância de manhã e passar o resto do dia reclamando que não tem dinheiro. Você não pode comandar o dinheiro a fluir e depois ficar relatando para todo mundo que encontra como está quebrado. Porque toda vez que você reclama da falta, você está emitindo um decreto oposto. Toda vez que você descreve a escassez, você está legislando a permanência dela. Toda vez que você narra o problema com mais paixão do que declara a solução, você está votando pela estagnação. Então, a partir de hoje, você vigia sua boca como um soldado vigia a fronteira. Você monitora suas palavras como um programador monitora código. Você trata cada sentença que sai da sua boca como legislação que está criando sua próxima realidade. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Não metaforicamente, literalmente. E agora eu preciso que você faça algo, não por mim, mas por você mesmo. Porque se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso e algo dentro de você está vibrando em reconhecimento, então você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais voltar à velha maneira de se relacionar com dinheiro. Você cruzou uma linha e o único caminho agora é para frente. Então, vá até os comentários. Agora, não depois, não quando tiver tempo, agora, e declare publicamente. Escreva estas palavras exatas. Dinheiro, você agora trabalha para mim. Porque quando você declara isso publicamente, quando você coloca isso no registro do mundo, você está fazendo mais do que comentar em um vídeo. Você está fazendo um compromisso público com a nova versão de você. Você está queimando a ponte de volta ao antigo paradigma de escassez. Você está anunciando ao universo que você não negocia mais. Você comanda. E, se este vídeo ressoou com você de alguma forma, se algo mudou na sua atmosfera interna enquanto você ouvia, então você precisa se inscrever neste canal e ativar as notificações.
Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa de reforço diário. Você precisa de lembretes constantes, até que falar com autoridade se torne sua natureza em vez de esforço, até que comandar o dinheiro seja tão natural quanto respirar, até que você nem se lembre mais do tempo em que implorava por migalhas quando deveria estar reivindicando a herança completa. E deixe seu like agora, não como gesto de gratidão para mim, mas como sinal para o algoritmo encontrar outras pessoas que precisam ouvir isso, outras almas que estão cansadas de mendigar e prontas para governar, outros seres humanos que finalmente querem acordar para a verdade de que eles nunca foram feitos para sobreviver, eles foram feitos para reinar, e reinar começa com a voz, e a voz começa agora, e agora é tudo o que você tem. Então, use sua voz, declare sua realidade, comande seu dinheiro e observe como o universo não tem escolha senão obedecer.